Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos estudar agora mercado imobiliário. Quando eu falo de mercado imobiliário, é um tema muito importante dentro do curso de despachante imobiliário, porque nós precisamos conhecer aonde nós vamos atuar. Eu volto a falar que o mercado imobiliário ele sustenta muita gente, né? O mercado imobiliário não é só construtor, não é só incorporador, não é só pessoas que trabalham com manutenções. O mercado imobiliário tem muita gente por trás, o próprio corretor de imóveis, o próprio despachante imobiliário, o advogado imobiliário. Então nós temos um nicho de mercado muito importante e certamente um dos mais rentáveis. O despachante imobiliário, ele atua no mercado imobiliário no contexto geral. Compra e venda, locação. Ele atua também em leilões. O despachante imobiliário também pode atuar em leilões. De fato, conhecendo e regularizando a documentação de um leilão. Quando nós falamos de leilão, é importante saber que eu vou registrar a carta de arrematação. Eu vou registrar essa carta no cartório de imóveis, para quem arrematou o imóvel, para quem comprou o imóvel no leilão, possa ter o direito de ser proprietário. Ele ou ela, eles. Então, o despachante imobiliário também atua nesse cenário. Na locação, na compra e venda, com certidões, com pareceres, nós conversamos sim sobre isso. É muito importante o parecer. Na compra e venda de comércios, no geral, empresas, o despachante imobiliário atua também. Para bancos, então nós podemos sim falar que o despachante imobiliário atua em diversos cenários importantes dentro do mercado imobiliário, tá? Vamos lá, quero conversar com você sobre alguns pontos importantes. Volto a falar que o mercado imobiliário é um gênero de várias espécies. Em cada etapa de compra e venda, há inúmeros processos, né? E eu costumo dizer que o mercado imobiliário nós temos, sim, atuação em todos os processos. Locação, compra e venda, financiamento imobiliário, alienação fiduciária e assim por diante. No dia a dia, conhecer o mercado imobiliário é saber atuar com garantia, é saber atuar como funciona o mercado imobiliário, a forma originária de adquirir propriedade, a forma derivada. Então, quando estudamos o mercado imobiliário, nós precisamos conhecer o formato e quais são as prestações de serviço que nós podemos fazer. Tá? Então, de fato, o mercado imobiliário é importante que o corretor de imóveis conheça, o advogado conheça, mas também o despachante imobiliário precisa dominar esse assunto. Quando nós falamos do mercado imobiliário, nós temos várias classificações, vários conceitos. O primeiro conceito que nós temos de mercado imobiliário que nos interessa muito, mercado imobiliário é o mercado do setor imobiliário que negocia com o terreno, bem como qualquer coisa construída em cima do terreno, né, nesse dado terreno. Então podemos dizer que o mercado imobiliário, o início é o terreno, mas tudo que é construído sobre o terreno nos interessa também. É uma espécie, mercado imobiliário é o gênero da espécie setor imobiliário que negocia tudo que seja terreno e construído em cima desse terreno. Então eu costumo dizer que é a forma mais didática, como prédios, por exemplo. Eu trago para você que atuantes no mercado são, entre outros, as imobiliárias, os corretores de imóveis que agem na intermediação de compra e venda e locação, não só locação de imóveis, mas também de terrenos, loteamentos, comércios, tais como casas, salas, escritórios, bem também como proceder à administração de imóveis locados também, ou bancos, né, que concedem créditos hipotecários e créditos de risco, chamados subprime, né? Também advogados especializados em direito imobiliário, órgãos públicos envolvidos no setor de registro de imóveis e na manutenção de cadastro, os notários também, que formalizam juridicamente a vontade de alguém através das escrituras públicas, também são atuantes no mercado imobiliário, envolvidas nesse mercado imobiliário conforme o artigo 108 do Código Civil, ou seja, nós estamos falando sim do mercado imobiliário que nós podemos trazer pessoas vinculadas ao Poder Judiciário por delegação, e pessoas que não são vinculadas pelo Poder Judiciário. Dentro do mercado imobiliário também, quem expressa a demanda do mercado imobiliário são os compradores de imóveis também atuantes no mercado imobiliário, né? Então, seja investidor, seja para moradia, seja para locação, atua no mercado imobiliário. Quem compra, quem vende também atua. A queda do mercado imobiliário, gente, especialmente a queda nos preços de imóveis, foi uma das razões da crise, né? Uma crise financeira que foi desencadeada a partir de 2008. Então, olha a relevância do mercado imobiliário para a economia do nosso país. Dentro do mercado imobiliário, nós temos então a avaliação imobiliária, que é muito importante, a prestação de serviço, a própria construção civil, a especulação imobiliária, também é importante, o fundo de investimento imobiliário, também é um assunto que merece atenção, o setor imobiliário em relação a corretores imobiliários, investimento, locação, mercado financeiro e operação imobiliária. Tá? Tudo isso nos remete
ao estudo propriamente dito. Tá? Quando nós falamos de avaliação imobiliária feita pelo corretor, vale lembrar que a avaliação da propriedade imobiliária tem como base uma estimativa de valores, a partilha de bens, de uma herança, a compra e venda de imóveis, ou financiamento, hipoteca, hipotecário, na compra ou construção de um imóvel. E o estudo econômico e financeiro de um projeto de investimento, cálculo de indenização por expropriação e a determinação de valores para efeitos fiscais também. Associações profissionais na avaliação imobiliária também existem, né? Então, a função da avaliação imobiliária, inclusive, existe nos Estados Unidos, desde os tempos coloniais, mas só a partir do final do século XIX, acadêmicos e praticantes começaram a estudar e pensar nas teorias subjacentes da avaliação das propriedades, a altura em que os avaliadores privados e da administração pública começaram, de fato, a investigar, né, e discutir também conceitos técnicos mais adequados para estimar o valor de uma propriedade com impacto direto na economia. Eu trago, por exemplo, eu acho que é importante falar sobre isso, quando em 1934 foi criada a International Association, né, a associação que foi, na verdade, um dos pilares das avaliações imobiliárias, criando métodos de tributação sobre o imobiliário e mudaram de forma radical. As associações que se formaram, bem como as publicações, né, de fato, publicações que delas surgiram, vieram a definir os conceitos e as regras fundamentais da avaliação imobiliária, um pouco por todo mundo, destacando sim, de fato, alguma das principais, que é uma organização dos Estados Unidos sem fins lucrativos, fundada em 1987, com a missão de promover a qualidade de avaliações, estabelecendo requisitos para a qualificação dos avaliadores profissionais, desenvolvendo normas, né, de avaliação. Isso no mundo. Né? No Brasil, o corretor de imóveis pode fazer a avaliação e deve, né? O corretor, a corretora, avaliação na compra e venda, na locação, mas existem outros profissionais que podem prestar esse serviço também. Existe aí uma discussão se era função exclusiva ou não, mas fato que na prática vários profissionais desempenham esse papel, arquitetos, engenheiro civil, desempenham esse papel também. Então também é importante entender um pouquinho de avaliação imobiliária. Não é a função do despachante imobiliário, mas é um segmento de parceria, né? Um segmento que você pode fazer com corretores, cuidando, virando despachante imobiliário, se você já não é, fazendo parceria com quem presta serviço também é interessante, tá? Então, também. Outra instituição que é conhecida também é o Institute, né? A Praxel Institute, também é a maior associação profissional norte-americana de avaliadores de imóveis no mundo, reunindo aí mais de 23 mil profissionais de avaliação em quase 60 países em todo o mundo. E foi fundada em 1932 com a missão de apoiar e promover o desenvolvimento dos seus associados como opção para as questões imobiliárias e desenvolvimento da certificação profissional de avaliadores, normas para a prática do profissional e também princípios éticos condizentes com os bens públicos também. Existe também uma outra associação reconhecida dentro do segmento de avaliadores imobiliários, que é a Royal Institute. Também é uma associação conhecida, é uma associação profissional que engloba todas as atividades profissionais relacionadas com o imobiliário. As principais normas publicadas são publicadas desde 1976, para você ter ideia, também importante, criado em 1981, o International Valuation, né, com o nome dado, também uma organização não governamental, sem fins lucrativos, criada também, criadas, né, porque foram algumas que se tornaram, houve uma fusão, então ela foi criada nos Estados Unidos, com sede em Londres, também é membro da Organização das Nações Unidas, a ONU, e reúne as principais entidades de avaliação imobiliária em diversos países. Veja que esse mercado ele é respeitado mundialmente falando, né, os avaliadores imobiliários. Então, é importante falar sobre isso. Dentro desse estudo também, as associações e as normas internacionais de avaliação, podemos dizer a IVS e EVS, né, são as diversas organizações profissionais de avaliação pelo mundo. A VPO, que é a Volution Profissional Organization, a IVSC, é a única que trabalha com praticamente todas as associações, as normas, né, são consideradas um padrão para o exercício da profissão de avaliador, tendo o objetivo servir o interesse público, promovendo também o cumprimento e a implementação de normas de elevada qualidade
sendo internacionalmente aceitas pelas instituições, né, que reconhecem os avaliadores imobiliários. Também merece atenção especial. Eu espero você. No próximo bloco voltaremos para conversar ainda sobre o mercado imobiliário. Então, espera um pouquinho, o professor já volta.